Olá, gente, boa noite. Boa noite, boa noite, muita boa noite. Que Deus nos dê uma noite plena, abençoada, não é mesmo? Que a glória do Senhor esteja sobre nossas vidas, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando, porque esse Deus é soberano, Ele é magnífico, né? E nós temos uma aliança firme com Ele, a palavra dEle nos conduz e faz com que a gente siga no caminho correto, que a gente ande em obediência e que a gente siga em fé, na retidão com Jesus, porque a fé e a coragem é que determina o nosso ser, porque através da dependência de Deus, que nós dependemos dele, para que a gente possa conquistar coisas, nós dependemos de Deus e do nosso esforço, não é mesmo? Deus, ele ordenou para que a gente se esforçasse e que a gente tivesse bom ânimo. Então nós precisamos ter bom ânimo, nos fortalecer em Cristo Jesus, porque a nossa coragem vem dele. A ordem divina é dele, é para mim, é para você, para a gente se fortalecer, para que a gente possa ter ânimo. Só quem pode nos fortalecer é ele mesmo, não é mesmo? Então, vamos aqui dar o início à nossa pequena reunião, que nós fazemos todas as noites aqui, nos colocamos na presença do Pai, né? Eu creio que vocês já devem ter orado, né? Então, continue firme, continue orando, né? Continue buscando a Deus, independente de qualquer circunstância que você esteja passando. Não importa qual a circunstância, a fé, ela remove montanhas. Quando nós cremos nesse Deus, quando nós obedecemos, tudo se faz novo na nossa vida. Às vezes nós estamos passando um perrengue que só Deus, e aí só Ele mesmo para nos fortalecer, nos dar ânimo, nos levantar, porque somos seus filhos e quando nós obedecemos, Ele se agrada disso, não é mesmo? Eu já estou aqui com a Bíblia, já estou aqui comprometida com vocês há algum tempo. Nosso comprometimento é muito importante. É um pacto estabelecido que nós temos aqui, de estar aqui todas as noites. Então, vamos nos colocar firme na presença do Pai, tá bom? Eu vou iniciar, então hoje eu vou falar do capítulo 45, né? 44 e 45. Eu vou falar da soberania de Deus, né? Esse Deus tão maravilhoso que nós conhecemos. E eu gostaria muito que você novo que está chegando se inscrevesse no canal. Se inscreva no canal, aperta na palavrinha inscrever-se, no sininho na palavrinha todas. Pronto, já estará inscrito. Depois você vai ver a mãozinha, que eu falo sempre dessa mãozinha, que eu digo é a mãozinha do papo firme, né? Que eu venho trazer aqui um papo verídico, uma história verídica, né? Foi trazida dos antepassados para nós aqui. Então você clica nessa mãozinha, ó, para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta do que eu trago aqui, tá bom? Vamos então nos colocar firme aqui na presença do Pai, tá bom? Prestem atenção, vamos focar aqui, sentem-se, podem sentar em algum lugar que seja tranquilo, procurem focar no que eu estou falando aqui, porque tudo que eu trago aqui é de grande importância, tá bom? Então, você que já chegou, que já se inscreveu, que já apertou aí, já deu o likezinho, esse like é importante para o canal. Eu peço para vocês darem um like, para que eu possa permanecer aqui, passando para vocês quanto a palavra de Deus, né? A gente vai um evangelizando ao outro, um fortalecendo o outro, um dando ânimo ao outro, um fazendo, levando uma palavra para outras pessoas, porque aqui, quando nós estamos aqui, quando nós compartilhamos a palavra, nós estamos levando, evangelizando para outras pessoas, para que outras pessoas venham ter conhecimento da palavra de Deus e venham se colocar, se posicionar com Deus, né? Nada de desvio para outras coisas que não condiz com a palavra de Deus.
Então eu vou começar lendo, no final você compartilha, tá bom? Eu vou ler, vou explicar e no final você compartilha. Vamos falar aqui então sobre a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Você que já está aí prontinho aí, preste atenção. Vamos nos colocar aqui bem atenciosos, tá bom? Versículo 1 do capítulo 44 do livro de Isaías. Diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Cheguei coisa, tem hora que eu atropelo um pouco aqui. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? E anunciei-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir? Não vos assombreis, nem temas, porventura, desde então não vô-lo fiz ouvir, e não vô-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de imagem, de escultura, são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum prestígio, e suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem para que sejam envergonhados. Vamos pular aqui para o capítulo de número, para o versículo de número 14. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho, e assim escolhe dentre as árvores do bosque e planta um omeiro, e a chuva o faz crescer. Então serve-o ao homem para queimar, e toma deles e se aquenta, e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Pula para o versículo de número 18. Nada sabe nem entende, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Vamos pular para as promessas. E aí nas promessas do livramento que foi dita, diz assim no versículo de número 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Aí diz mais no versículo de número 24. Assim diz o Senhor, teu Redentor, eu que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar
atrás aos sábios, e converto em loucura o conhecimento deles. Versículo de número 28, da parte que fala sobre as promessas de livramento, que diz assim: que digo de Ciro? É meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Aí no capítulo de número 45, Deus chama a essa pessoa que eu disse que era o Ciro. O Ciro foi um rei, tá? Era um rei. E aí diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis, preste atenção, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, reproduza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então aqui Deus está falando dele, ele está falando das coisas que ele fez. E aí ele vai passando para Ciro, né, vai passando para Ciro todas as coisas que ele faz. Então ele mostra muitas coisas, dando muitos exemplos, né? Ele dá muitos exemplos. Então vamos aqui, tem entendimento aqui. Vamos falar do capítulo de número 44, quando ele fala que são das coisas que os artífices fazem lá, que nada tem valor, né? Nada é de valor, nenhum valor tem. Então Deus afirma ser o único e soberano. Ele é soberano Senhor, mas ainda assim as pessoas compreendiam, ai meu Deus, as pessoas empreendiam suas forças para fabricar outros ídolos. Eles faziam uns deuses lá de madeira e achavam que aquele Deus iria protegê-los, e oravam para aquele Deus, se prostravam para aquele Deus, um Deus falso, um Deus de madeira, né? Então nenhuma ação humana poderia ser mais insensata do que essa, pois era óbvio que os falsos deuses não tinham discernimento, nem poder, nem sensibilidade para conhecer as necessidades e os sonhos dos seus adoradores. E somos nós, né? Hoje em dia somos os adoradores de Deus. Então, o desafio de Deus continuava. Ele continua ainda nos nossos dias. Você entende? Porque assim, muitos se ajoelham diante de imagens falsas. Muitas pessoas se ajoelham diante de imagens falsas, feitas do próprio homem, que não é o Espírito, não é o Espírito de Deus, né? Então, se o Todo-Poderoso criou a madeira, o ouro, a prata e tudo mais que há na natureza, o que isso significa? Significa que ele está acima de todas as coisas, de todas essas coisas. Ele é acima de tudo, você entende? Somente Deus deve ser invocado e adorado. Esse nosso Deus que nós conhecemos, somente Ele pode ser invocado e adorado. Não um Deus de madeira, né?
Como é que você vai invocar um Deus de madeira que nada faz por você, né? Que não te criou? Porque o Deus que nós conhecemos, esse que nós adoramos, ele é único. É um Deus único que nós podemos clamar a Ele, que nós podemos falar com Ele, que Ele nos ouve. Ele ouve as nossas orações, Ele ouve os nossos clamores, Ele ouve quando nós louvamos a Ele, cantamos para Ele ouve. E Ele gosta quando nós louvamos, quando nós o buscamos, porque Ele está vendo a sua sinceridade, a sua necessidade de estar com Ele. Como eu falei ontem, nós somos joias preciosíssimas ao Criador, porque foi Ele que nos criou, então Ele nos ama. Então, quando nós pedimos socorro a Ele, Ele vai estar sempre presente para nos ajudar, para nos socorrer, você entende? Esse Deus, Ele é divino, Ele é único, e só Ele pode ouvir as nossas preces, as nossas orações, tudo Ele ouve, tudo Ele vê, tudo que nós fazemos, Ele sabe, Ele vê. Você entende? A gente pensa que Ele não está vendo nada, mas Ele vê tudo. Ele está ciente de todas as coisas. Por isso Ele é onisciente, onipresente e onisciente, onipresente e onipotente. Ele tem o poder. Ele é ciente de todas as coisas. E Ele está presente sempre em tudo que nós fazemos. Você entende? Então é necessário ter muito, muito apreço por esse Deus, buscar por Ele, dizer o quanto que você o ama, o quanto você o deseja. E aí ele vem falando sobre o Deus, sobre Ciro, né? Ele vai e fala sobre o Ciro. Ciro era o rei da Pérsia. Ele era o rei da Pérsia. Ele foi escolhido por Deus para cumprir todos os propósitos de derrubar o Império Babilônico, porque o povo babilônico era um povo de incrédulos, era um povo que não tinha respeito a Deus. Faziam tudo do jeito que eles queriam, mas não clamavam, não tinha respeito a esse Deus que nós conhecemos, né? Então, o rei da Pérsia, né, o Ciro, ele foi incumbido para destruir os inimigos de Israel e libertar todo o povo que estava lá no cativeiro, todos os israelitas que estavam lá no cativeiro, na Babilônia. Por isso que Deus o elegeu, Deus elegeu ele para que Deus pudesse endireitar e quebrantar o coração daquelas pessoas lá, né? Então, Deus queria fortificar, né, lá os portões lá os portões da entrada da cidade, que era de ferro, era de bronze, né, só Deus poderia resolver aquilo. Então a Babilônia, lá na Babilônia se encontravam vários deuses que eles criavam lá. Então a Babilônia era um desses lugares que é muito tumultuado, onde não se tem respeito, onde ao redor é tudo muita bagunça, né? Então, mas também havia lá os portões de bronze, né, para que ninguém pudesse entrar. Então Ciro ele foi incumbido de destruir, de acabar com o povo babilônico. Você entende? Aí quando ele destruísse lá tudo lá, ele ia se fazer posse dos tesouros escondidos, né? Então a Babilônia era a cidade mais rica e poderosa da época, do mundo, porque ela tinha lá muitos tesouros escondidos lá, muitas coisas eram escondidas lá. Os seus tesouros eram procedentes dos despojos dos povos dominados, porque eles já haviam dominado outros povos e tinham pego as coisas dos outros, e aí foi crescendo, levava tudo para a Babilônia, e lá formou lá
o império, né? O Império Babilônico, onde as pessoas iam para lá. Lá era lugar de muita festa, de muito alvoroço, de muita coisa, de muita riqueza. Então, inclusive o povo judá também, eles dominaram também o povo judá. Então, as riquezas que eles conseguiram eram todas guardadas lá em oculto, ficava lá escondido para que ninguém pudesse pegar. Mas Deus sabia de tudo, Deus via tudo. E aí Deus botou o rei Ciro, o rei da Pérsia, para destruir os babilônicos, destruir lá a Babilônia, né? Para que ninguém, outras pessoas que não conseguiam destruir, só o rei da Pérsia poderia destruir os babilônios lá, né? Então, aí o Senhor capacitou o rei Ciro, deu capacidade a ele, né, para que ele encontrasse uma forma de saquear totalmente todo o império lá, pegasse tudo, que fosse devolvido, né, porque tudo foi ganho através de domínio de outras nações. Então, aí foram acontecendo muitas e muitas coisas. Aí houve porque lá na Babilônia tinha o Nabucodonosor. Existiam os utensílios de Nabucodonosor, que havia roubado do templo. Ele tinha roubado do templo, lembra? Ele pegou todas as coisas que pertenciam ao templo e roubou. E ainda promulgou um decreto determinando que o segundo templo fosse erguido em Jerusalém. Ele queria erguer um novo templo lá em Jerusalém, mas Deus estava vendo tudo aquilo. Então Nabucodonosor, ele havia insultado a Deus com isso, porque pegou as coisas que pertenciam à casa de Deus e a sua casa, ao saquear e destruir o templo, mas as consequências chegaram para ele. Isto é, o grande monarca ficou louco, passando a se comportar como um animal. Depois que se arrependeu dos seus atos, sua saúde mental foi restituída. Olha que Deus fez, mas perdeu o seu reinado. Posteriormente, a Babilônia foi totalmente destruída pela Pérsia. Então o rei Pérsia conseguiu destruir a Babilônia e pegar todos os pertences do templo, né? Então, desse modo, o Senhor está ensinando para a gente que perante Ele é extremamente importante que todos vejam que somos pequenos, somos minúsculos diante de Deus, porque Deus, Ele pode tudo. Ele pode o impossível, coisas que nós queremos tanto e não podemos, Deus pode, Ele faz. Você entende? Ele faz. Então o Senhor nos ensina isso, que mesmo se a gente se opor às suas determinações, Ele mostra que Ele é o nosso Criador, que é Ele que nos liberta, que é Ele que faz e acontece nas nossas vidas. Ele é a lei. Ele é a lei do mundo. Deus é a lei do mundo. Você consegue entender que Deus é a lei do mundo? Ele é a justiça. Então, gente, precisamos prestar muita atenção nessas coisas. Lá no versículo de número 22, que fala assim, ó, vou ler aqui, versículo de número 22. Deus chama as nações. Diz assim, ó, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, o que ele está falando aí? Se o Senhor não estivesse disposto a salvar a humanidade, não faria um convite a todos os termos da terra, ou seja, para todas as nações. Ele não faria o convite para todas as nações se ele não estivesse disposto a salvar toda a humanidade. Então, a proposta de salvação, ela é universal, ela é
de grande importância, de grande urgência para todos daquela época e para a nossa nação também, para a nossa época também, quero dizer, nossa nação e outras nações. Então, a pessoa precisa se arrepender e tirar do seu coração tudo que é ruim, tudo aquilo que não condiz com a lei de Deus, com as palavras de Deus, você entende? Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele nos dá a vitória. Ele, por mais que você pense assim, Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, a gente às vezes pensa. Eu falo por mim, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, não é possível que o Senhor não esteja vendo. Mas Deus vê todas as coisas, mas Ele vai por parte, tudo no tempo dEle. Ele está tratando das pessoas de outros lugares que estão com situações às vezes piores do que a da gente. Aí Ele trata lá primeiro, depois Ele vem até a gente. Você entende? Não sei se você lembra da história de Marta, né? Quando Lázaro morreu, que ela pediu para que o Senhor Jesus fosse até até ela, né, para que ajudasse para que o irmão não morresse. Só que Deus não podia ir naquele exato momento que ela queria. Ele estava agindo outras coisas, vendo outras coisas também. Mas ele não deixou de atender ao pedido de Marta. Aí ele foi até lá depois, lembra? Ele foi até lá e aí ele então ressuscitou Lázaro. Ele falou, Lázaro, saia para fora. É mais ou menos assim, vocês sabem como é a história. Então, gente, nós precisamos confiar nesse Deus. Você entende? Se o Senhor não estivesse disposto a salvar Lázaro, ele não teria salvo. Ele salvou Lázaro, deu vida a Lázaro. Você entende? Então, Deus aqui, isso aqui está mostrando que Deus está disposto a salvar a toda a humanidade. Então, a proposta para nossas vidas é de salvação. E é de salvação universal e urgente. É urgente para aqueles que o buscam, para aqueles que confiam nele. Você entende? Então, só que para a gente obter essa salvação, nós precisamos olhar para Ele, precisamos nos virar para Deus, olhar para Deus, né? Precisamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas nossa falta de confiança, porque às vezes nós ficamos fracos, como eu já disse, nós somos fracos. E nós só nos fortalecemos a poder da palavra, quando ele abre a voz dele e verbaliza, eu sou contigo, eu vou te ajudar, não temas. E você entende o que eu estou falando? Então, nós temos que tirar do coração tudo aquilo que é ruim e nos direcionar ao seu foco. Qual o foco? Ao foco de Deus, nos direcionar aquilo que Deus quer. Não olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas seguir na retidão com Deus. É isso eu sempre falo aqui, você entende? Então, vamos recapitular aqui o que aconteceu. Os israelitas, eles ficaram nas mãos dos babilônios durante muitos anos. Muitos anos eles ficaram nas mãos dos babilônios, muitos anos. Mas o rei da Pérsia, que era o Ciro, como o nome, ele recebeu esse nome de Ciro, porque quis dizer convocação profética. Foi uma convocação de Deus profética para tornar ele o grande rei da Pérsia, porque ele derrotaria a Babilônia. Ele já havia derrotado algumas outras nações, mas a poderosa terra Babilônia, ninguém havia derrotado ainda. Então Deus levantou ele, né, e capacitou ele para que ele derrotasse e fosse buscar todos os
apetrechos do templo que aquele povo havia roubado, e escondia todo o tesouro lá naquela terra. Era o segredo deles, eles tinham um esconderijo lá. Mas Deus, ele estava no controle de tudo. Deus ordenou que os filhos de Israel tornassem para Jerusalém a fim de reconstruir Jerusalém na época. Deus tinha controle de tudo, de todas as coisas. Ele controla sobre todas as coisas, sobre os homens e sobre todos os acontecimentos da terra, de tudo. Ele sabe tudo. Como eu disse, ele é onisciente. Nós, nos nossos dias, mesmo quando nós pensamos que as coisas se encontram, como é que eu vou dizer, desordenada, as coisas se encontram bagunçadas, e nós pensamos, meu Deus, minha vida está toda bagunçada, como que eu vou fazer? E agora? O que eu vou fazer, meu Deus? E agora? Então, quando nós permanecemos na presença de Deus e buscamos Ele, Ele tranquiliza o nosso coração, tranquiliza a nossa alma e nos dá a certeza que nós vamos ser vitoriosos. Ele vai nos dar a vitória. Ele está no controle de tudo. E nós precisamos confiar nesse Deus para Ele que faz o impossível nas nossas vidas. Nós precisamos confiar nesse Deus, que somente para Ele que nós devemos amor, devoção, carinho, respeito, gratidão, muita gratidão, porque Ele nos liberta, Ele dá livramento para a gente, Ele nos ajuda em todo o tempo, Ele é bom o tempo todo. Então Deus, Ele tira lá da época, né, Ele tirou todo o povo lá do cativeiro. Por isso Deus, Ele optou em levantar o rei Ciro para